Graças e paz, amados. Amém? Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado aí e diga: Jesus te ama. Catuca outro irmão aí e diz também: Jesus te ama. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Aproveitar para lembrar aos líderes da igreja, líder de grupo familiar, professor de escola bíblica, líder de ministérios, que próxima semana vamos ter o Lidere. Final do culto, você pode me procurar, as fichas de inscrição estão comigo, né? E você pode me procurar, eu vou te dar a ficha, você vai preencher a sua ficha e não dá mais tempo de fazer a inscrição antecipada. Então você vai ter que fazer a sua inscrição lá. Mas já leva a ficha preenchida, que já adianta bastante. Amém? Todos acharam aí? Mateus capítulo 19, versículo 1, diga glória a Deus. Eu não achei. Vamos lá. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não leste no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O título dessa mensagem é Identificando o Inimigo. Identificando o inimigo. Muitas famílias, nós temos visto muitas famílias sendo destruídas. E vários são os motivos pela destruição dessas famílias. O motivo financeiro, né? É um motivo. Famílias acabam quando o dinheiro acaba. O motivo, talvez, dos filhos, problemas com os filhos, né? Aí começa a disputa. Não, ele é assim por sua causa, né? A mulher fala para o marido: o garoto é assim porque você não deu atenção, porque você é isso, você é aquilo outro. A tua filha é assim, mulher, porque você é isso, você é aquilo e tal. E acaba uma família em função de problemas com os filhos. Só que nessa noite nós vamos ver, em nome de Jesus, que na verdade todos os problemas, todos eles, todos esses que se apresentam, na verdade, não é o verdadeiro inimigo. Continua lendo comigo aí. Versículo 7. Perguntaram-lhe: então, por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa de quê? Dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Jesus está falando assim: olha, no princípio, Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. E o Criador disse: o homem vai deixar pai e mãe, vai se juntar a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é o projeto original. Uma só carne. E Jesus diz mais: olha, aquilo que Deus uniu, o homem não separe.
Mas nós temos visto aí o quê? Um monte de família destruída. E quando, entenda, para essa mensagem, quando você lê aqui divórcio, não pense só na separação de um casal. Não pense que o divórcio é só homem para um lado, mulher para o outro. Na verdade, divórcio, pense da seguinte forma: destruição de uma família. Porque quando o homem se separa da mulher, o filho sofre. Quando o homem se separa da mulher e casa com outra mulher, aquele relacionamento sofre. Quando a mulher se separa do homem e se casa com outro homem, aquele relacionamento também sofre. Exemplo. Da outra vez eu falei isso aqui. Imagina a seguinte situação. Você casou hoje, só imagina, em nome de Jesus, só imagina. Você hoje está numa nova relação. Mas a primeira relação teve como fruto um filho. E aí, homem, você está no final de semana com a sua nova esposa, feliz da vida, tranquilão. Daqui a pouco o telefone toca, é a ex. A atual não vai ficar feliz. Mas a ex não é que ela é chata, não. Ela precisa ligar para você para avisar que acabou o leite do garoto, né, que o menino caiu da escada e quebrou o dente, né, para te lembrar da pensão que está atrasada. Ela não está ligando porque ela é chata, faz parte. Quantos adolescentes já foram diagnosticados, né, com problemas psicológicos porque houve uma separação e a separação foi traumática para o garoto ou para a menina. Então, o divórcio não é a separação de dois indivíduos, não é o afastamento de duas pessoas, mas a destruição da família. E isso acontece, o verdadeiro inimigo da família é simplesmente um coração duro. Porque nós vamos ver mais à frente que um coração duro, ele não consegue perdoar. Um coração duro não consegue se arrepender. E muitas vezes, tem gente brigando contra a falta de dinheiro, tem gente brigando contra a má educação dos filhos, tem gente brigando contra o carro que não conseguiu comprar, tem gente brigando contra o homossexualismo, tem gente brigando contra a mulher adúltera. E na verdade, tudo se resume. Moisés lhes deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. A carta de divórcio não foi motivada pelo adultério. Porque Jesus poderia dizer assim, olha, porque a mulher traiu, porque o homem traiu, Moisés lhe deu carta de divórcio. Porque a relação não deu certo porque você descobriu que ela não era a princesa, ou você descobriu que ele não era o príncipe que você pensava. Moisés, então, como caíram as escamas, e você descobriu de fato quem é a pessoa com quem você se casou, e não é aquela que você sonhou, que você esperava, por isso Moisés autorizou o divórcio. Não. A carta de divórcio existe porque existe um coração duro. Então, querido, todas as coisas que acontecem, todos os ataques externos, tudo aquilo que está à nossa volta para atacar a família, tudo aquilo, vão aprovar uma lei que vai acabar com a comemoração do Dia dos Pais na escola. É um ataque? É um ataque. O homossexualismo está aumentando, os deputados e tal, e estão aprovando leis que vão atacar a família. É ataque? É ataque. Mas se a tua família estiver alicerçada nos pés do Senhor, se os corações não forem duros, qualquer ataque que vier de fora, o que está dentro, quem está dentro, que é Jesus, vai fazer você suportar qualquer ataque que vier de fora. Não vai ter lei que abale teu casamento. Não vai ter
mulher que abale teu casamento, não vai ter homem que abale teu casamento. Vou caminhar mais um pouquinho. Então, a ideia original ainda é válida. A ideia original de Deus ainda é válida. Sabe? Do homem deixar pai e mãe, se unir a uma mulher, formar uma família. E a palavra de Deus diz que Deus disse que não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Aí ele faz o quê? Faz uma adjuntora, ou em outras traduções, uma auxiliadora. Alguém que vai completar o homem, alguém que vai ajudar o homem. Porque sozinho a gente não consegue. Amém, homens? Foi um amém meio triste, mas é verdade, amado. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa dessas abençoadas. São irritantes? São. São irritantes. Principalmente em alguns dias do mês, ficam mais irritantes ainda. Porém, são necessárias. São necessárias. Precisamos delas. Amém? Precisamos delas. Sou eu que estou dizendo? Não. Deus olhou e viu, caraca, fiz algo perfeito. É bom pra caraca o homem. Todo delícia, perfeitinho. Perfeito. Obra-prima. Porém, não pode andar sozinho. Se ficar sozinho vai dar ruim. Vou fazer uma adjuntora, vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. E aí Deus presenteia a obra-prima com uma obra de arte. Vocês são maravilhosos quando são bênção. Porque, entenda, em nome de Jesus. Só fugindo um pouquinho aqui do centro aqui, mas uma mulher que é bênção, como diz a palavra, uma mulher virtuosa, ela pega um homem porcaria e coloca ele lá em cima. Agora uma mulher tola, insensata, louca, ela pega um homem lá em cima e coloca ele lá embaixo. Então, em nome de Jesus, busca a face de Deus, seja uma mulher virtuosa. Amém, mulheres? Pensou que era só carinho, né? Mas voltando aqui. Então, a ideia original do Senhor ainda é válida. Ainda que pareça que não. Ainda que pareça que a melhor opção é ir cada um para um lado. Ainda que pareça que a maneira mais correta, a maneira mais fácil, seja separar. Porque muitas vezes, querido, eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar, eu não quero me arrepender, eu não quero reconhecer que eu errei. Então o que eu faço? Eu finco os pés na minha posição, não arredo o pé dali, não dou o braço a torcer, vou batendo de frente, até que a coisa se desgasta e fica impossível a convivência aos olhos humanos. Então, Jesus fala para os fariseus, olha, só tem um motivo para a carta de divórcio. Só tem um motivo para a família ser destruída. Só tem um motivo para que aquilo que Deus criou, aquilo que Deus estabeleceu, um Deus todo-poderoso. Olha só, Deus fala o quê? Que não são mais dois, mais um. Não é isso que está na palavra? Amém ou não amém? Então vamos lá. Pense numa receita de bolo. O bolo básico, o comum ali. Ele tem ovo, tem leite, tem farinha de trigo, tem açúcar, né? Manteiga. Agora, veja, depois que você
mistura tudo, depois que você passa todos esses 5, 6 ingredientes, depois que você bate e mistura, você consegue separar de novo? E eram 3 ovos, coloquei 4, eu vou ter que tirar 1. Tem como tirar o ovo ali da mistura, da massa? Você olha e não vê mais o ovo, não vê mais a manteiga, você não vê mais a farinha, você vê o quê? A massa do bolo. Não tem mais como você identificar quem é o que ali naquela mistura. Aí o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diz que eu com a minha esposa sou uma só carne. Não são mais 2, são 1. O Deus Todo-Poderoso falou isso. Uma só carne. Porém, um coração duro tem o poder de separar aquilo que Deus disse que era indissolúvel. Um coração duro tem força para separar aquilo que Deus disse que era indissolúvel. Porque é o que Deus fala, é o que diz a palavra. Não são mais 2, 1 só. Mas o coração duro tem arrancado, tem cortado, tem separado, tem destruído. E aí a gente vai colocando nome. Não, é porque as nossas agendas não batem. É porque não há mais compatibilidade de gênios. Não, é porque vai dando nomes às coisas que, na verdade, tudo se resume a um coração duro. E o verdadeiro inimigo, que precisa ser anunciado, que precisa ser identificado e que precisa ser abatido, é esse coração. Agora, como derrotar esse inimigo? Um inimigo que é muito forte, um inimigo que é poderoso, que tem força para dissolver aquilo que o Todo-Poderoso disse que seria indissolúvel. A primeira coisa que nós precisamos relembrar, porque isso já é dito há muito tempo, você já ouviu isso várias vezes, em várias pregações, com vários temas, de várias formas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: perdão. Perdão. Amado, você não sabe o poder que o perdão tem. Mas eu não quero perdoar. Eu não quero. Aí eu sou obrigado a dizer para você que se você não quer perdoar, você está tendo um grande problema com Deus. Porque você está indo contra a palavra que eu vou te dar. Dentre milhões de motivos para você perdoar, eu vou te dar 3 motivos básicos e que cabe aqui para nós nessa noite. Eu não quero perdoar, mas por que eu vou perdoar? Primeiro, é mandamento. Abra aí, volta só um pouquinho, melhor dizendo. Mateus capítulo 28, versículo 21. Mateus 18, versículo 21. Se for a Bíblia igual a minha, você não precisa nem mudar a página. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí de repente, o que você vai fazer? Você vai pegar a calculadora, ou se você for bom de conta aí de cabeça, vai multiplicar 70 vezes 7. Vai pegar um caderno e vai colocar lá no topo da primeira folha: perdoar o diácono John Lennon. Aí você calculou lá 70 vezes 7. Aí eu faço uma, você me perdoa. Riscou a primeira. Riscou a segunda, terceira. Quando chegar na última, aí você vira para mim e fala assim: não te perdoo mais, cumpri a palavra do mestre. Não perdoo mais. E você de repente está ansioso para que acabe logo, porque você está doido para me dar um soco, um chute. Você está louco para voar no meu pescoço. Você está doido para dar um mata-leão ali e tal. Então você está doido que acabe logo esses 70 vezes 7 para poder cumprir a tabela.
Mas na verdade o que Jesus está falando para Pedro não é a quantidade de vezes que você tem que perdoar, mas na verdade está dizendo: Pedro, o seu coração tem que estar sempre disposto a perdoar. O seu coração tem que estar sempre disposto a perdoar. Não uma questão de matemática, mas uma questão de vivência com o eterno, de vida com Deus. Porque sem vida com Deus, fica difícil você perdoar. Fica difícil se alguém te bater numa face, você dar outra. Fica difícil se alguém te obrigar a andar uma légua, você andar duas. Se alguém quiser te roubar a capa, você dá também a túnica. Fica difícil. Mas nós precisamos, porque é a palavra de Deus. O meu coração, o teu coração tem que estar sempre disposto a perdoar. É mandamento do Senhor. Quer ver? Mais um. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Olha que tremendo. Jesus falando: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, e perdoar-vos-ão. Ordenança, mandamento. Jesus não está falando, escolhe. Não, ele está falando, perdoa. Faça isso. Jesus, no versículo 27, vem dizendo, mas a vós que me ouvis, digo. Aí ele começa: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os aborrecem, bendizei aos que maldizem, orai pelos que vos caluniam, aos que te feriram uma face, oferece também a outra. E vem dizendo, olha, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aqueles que me ouvem, eu digo, faça isso. Então diga para você mesmo: eu preciso perdoar, porque é mandamento. Segundo motivo para você perdoar: porque o perdão cura. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Então, como eu derroto esse inimigo que tem destruído as famílias? Primeiro, perdão. Mas eu não quero perdoar. Por que eu perdoo? Porque é mandamento. Segundo, porque o perdão cura. Cura a mim e cura ao outro. O perdão cura a mim e cura ao outro. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas para que não seja por demais severo, a todos vós. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem um camarada aí que ele me entristeceu. Ele me feriu, ele me magoou. Não só a mim, mas a vocês também. Ele feriu a igreja, ele magoou a igreja. Não foi só a mim, foi a nós. Porém, só o fato dele fazer isso, já lhe baixa como repreensão. Sabe o que você tem que fazer? Perdoa. E ame. Sabe por quê? Porque senão ele vai entrar em depressão. Se você começar a dar gelinho nele, se você começar a ser frio com ele, se você começar a se distanciar dele, ele vai entrar em depressão. Você vai gerar nele uma ferida, você vai gerar nele uma tristeza profunda. Agora, se você perdoar, você vai curar. E muitas vezes nós vemos isso no relacionamento familiar. Não só de marido e mulher, mas de pai, filho, mãe, filho, pai, filha, mãe, filha. Sabe, o gelo, o distanciamento.
Não, porque ele falou aquilo e me magoou profundamente. Eu não tenho condições mais de dormir de conchinha com ele, porque eu estou muito magoado. Não dou mais bom dia para ela, porque eu estou muito magoado. Não falo mais com esse moleque. Está me afrontando, está pensando que está falando grosso. Quem manda aqui dentro sou eu. E aí cria uma distância. E essa distância, essa falta de perdão, vai gerando no outro uma tristeza profunda. E essa tristeza, ela pode se transformar ou se expressar em rebeldia, em depressão, em suicídio. O perdão cura. Ela me fez, me magoou, me entristeceu. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a perdoar essa mulher, me ajuda a perdoar esse menino. Olha, fui eu que fiz, Senhor. Naquele dia lá, o Senhor viu. O Senhor me deu isso aí, ó. Mas me ajuda, porque minha vontade é mandar para o colégio interno. Mas eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, me ajuda. Quando na verdade muitos estão orando, prepara, desgraça e leva. Não aguento mais. Então, como derrotar o inimigo? Perdoando. Porque eu perdoo. Primeiro, que é mandamento. Segundo, que o perdão cura. Terceiro, porque o perdão expressa o caráter de Deus em nós. Então, se você não quiser perdoar para ser curado, se você não quiser perdoar para obedecer a palavra do Senhor, pelo menos perdoe para que você possa expressar o caráter de Cristo em você. Efésios capítulo 4, versículo 32. Só andar um pouquinho para frente. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele está falando, olha, quando você perdoa, você está fazendo a mesma coisa que Deus fez com você. Quando você perdoa, você está tendo a mesma atitude que Deus tem. Você está fazendo igualzinho a Deus. Quando você perdoa, você está trilhando o mesmo caminho, você está seguindo os passos do Senhor. Perdoa como o Senhor fez. Então, você vai estar expressando o caráter de Deus. Você vai estar colocando em prática. Vai estar colocando para fora, vai estar externando o Espírito de Deus que habita em você. Você vai estar mostrando para essa pessoa, para a sua família e até para aqueles que estão de fora, que você não vive mais segundo as suas vontades, você não vive mais segundo aquilo que você quer, você não vive mais segundo aquilo que você acha certo, mas como você foi transformado, como você foi regenerado, como agora você tem uma nova identidade, um novo caráter, você perdoa. Amém? Porque o seu caráter foi transformado, foi mudado, e hoje você tem um caráter de Cristo. Então essa é a primeira forma. A outra estratégia para derrotar esse inimigo é entendimento. Entendimento. Mais uma vez, a palavra de Deus diz que não é bom que o homem fique só. Se Deus disse que não é bom que você fique só, então você vai ter sempre alguém. Você vai ter sempre alguém do teu lado. Se você não vai ficar só, você vai ter sempre uma adjuntora. Mulher, quando a palavra diz aqui, não é bom que o homem fique só, é questão do gênero humano, porque não é bom que a mulher também fique só. Então, você não tem como fugir desse contexto de família. Você não tem como fugir do contexto de marido e mulher, de pai e de filho. Você não tem como fugir disso.
porque foi algo estabelecido por Deus. Se você não tem como fugir disso, então você só tem um jeito: se conformar, se moldar à palavra de Deus. Então nós vimos antes a questão do perdão. Só que agora, e eu falei do perdão primeiro, porque se você não vai andar só, e a palavra de Deus diz isso, que não é bom que você esteja só, você vai ter que aprender a entrar em entendimento. Abra em Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Glória a Deus. Esse é o último versículo que eu vou ler. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Uma pergunta que Deus faz através do profeta Amós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Então, se você quer derrotar esse inimigo que é um coração duro, você vai ter que aprender a entrar em acordo. Você vai ter que aprender, muitas vezes, reconhecer que errou, porque um coração duro não reconhece erro. Um coração duro se justifica. Não, eu bati porque ela não passou a minha roupa direito. Não, eu dei carta de divórcio. Querido, nesse contexto que Jesus fala para os fariseus, a lei dizia, se você ler lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1, você vai ver que Deus disse o seguinte através de Moisés: se você achar alguma coisa indecente, se o homem achar alguma coisa indecente, então ele pode repudiar e dar carta de divórcio. Só que esse achar alguma coisa indecente, no tempo de Jesus, foi banalizado, ou foi deturpado. Sabe o que acontecia na época de Jesus, quando Jesus fazia isso com os fariseus? O marido que olhasse para a mulher e falasse assim: essa mulher está me desonrando pela maneira como se veste, ele podia repudiar a mulher. Essa mulher não cuida da casa como deveria, ele repudiava a mulher, porque ele estava sendo desonrado diante da sociedade, indecente, e repudiava, e apresentava essa mulher ao sacerdote, para que então fosse lhe dada a carta de divórcio. Então tudo era motivo. Na verdade, sabe o que o cara queria? Ele olhava para a mulher dele: não quero mais essa, quero a outra. Eu repudio essa e caso com a outra. Estava comum. Era assim que a sociedade judaica estava vivendo nessa época. Te lembra alguma coisa? Te lembra algum período da nossa história? Não quero mais. Está velha. Está velha. Não quero mais. Vou repudiar. Vou dizer que ela não está cuidando bem da casa. Repudio essa aqui e pego uma novinha. Quando a novinha não quiser mais, repudio essa também em casa com outra. Então, amados, voltando aqui, é necessário entrar em acordo. É necessário que o homem e a mulher que querem derrotar esse inimigo, esse coração endurecido, vai ser necessário que você abra a mão, que você dê o braço a torcer, que você reconheça quando errar, que você peça perdão. Não só espere ser perdoado, sabe, mas peça perdão. Precisamos entrar em acordo. O que se vê hoje é muito atrito.
Cada um com a sua motivação, cada um com a sua justificativa, cada um com as suas armas. E na verdade, não são um, como diz a palavra, mas são dois brigando o tempo todo. Tudo é motivo para debate, tudo é motivo para discordância, tudo é motivo para que haja crise. Quando era simples falar, olha, errei, me perdoa. Ou então, o exemplo da mulher sunamita. Quantos lembram aqui da história da mulher sunamita? A mulher sunamita, ela vê o profeta e fala assim, caramba, esse cara é um homem de Deus. Ele é muito ungido. Eu preciso abençoar ele. Eu vou fazer um quarto aqui em casa, e a palavra diz que ela era rica. Vou fazer um quarto, vou colocar uma cama, vou colocar uma mesa. Né? Vou fazer uma suíte para o profeta. Aí eu pergunto a você, que conhece a história e já leu. Ela chamou o pedreiro, o arquiteto, e fez? Sim ou não? Sim ou não? Poucos lembram. Não. Sabe o que ela fez? Chamou o marido. Olha, eu tenho visto que esse é verdadeiramente o homem de Deus. O que você acha de a gente fazer um quartinho aqui, né? Botar uma cama, botar um micro-ondas, uma televisão de 60 polegadas, né? Uma mesa de mármore linda, uma cadeira reclinável, porque quando ele passar por aqui, ele fica na nossa casa. Aí o marido ouve aquilo, e talvez, se fosse eu, assim, ô Kátia, estou entendendo, pô. Você quer fazer um quarto para um homem aqui em casa? Não, negativo. Eu vou gastar o dinheiro para fazer? Não, negativo. Não, na verdade, o marido da mulher, boa, gostei. Porque tem marido que quando ouve uma boa ideia da esposa, ele diz não só de raiva. Como a ideia não foi dele, então a ideia não presta. Boa, gostei, pode fazer. Amados, entraram em acordo. E foram tremendamente abençoados. Foram honrados, ganharam um filho. Filho, nesse contexto, nessa época, era honra. Uma mulher estéril era uma mulher desonrada. Um homem rico, sem ter para quem deixar a sua riqueza, era um homem desonrado. Eles foram honrados, ganharam um presente, ganharam um filho, e o filho morre, mas o profeta restabelece o filho. Por quê? Houve acordo. Foram abençoados porque houve acordo. Se ele tivesse um coração duro, teria dito não para a mulher, e não teria o filho. Não viveria milagre de Deus. Muitas famílias deixam de viver o milagre de Deus. Muitas famílias são destruídas porque não tem acordo dentro de casa. Precisamos ter acordo. Porque não tem jeito, amados. Vamos ter que andar junto até Jesus voltar. Seu marido é bom? É até Jesus voltar. Ele é mais ou menos? Até Jesus voltar. É muito ruinzinho? É até Jesus voltar. Sua mulher não está lá essas coisas? Até Jesus voltar. Ah, mas ela não é crente como eu queria que ela fosse. Vai ter que chupar a manga até o final. Porque você é um só com Ele. Você é uma só com Ele. Você é um só com ela. Não tem como mudar. A não ser que você se renda ao coração duro. A não ser que você declare a sua derrota. Assim, fui vencido por esse inimigo. O meu coração é duro. Ministério de Música, pode vir aqui, por favor. Meu coração é duro. Eu me rendo. Eu declaro a minha derrota. Agora, se você se levantar como um guerreiro que você é, se você se levantar como homem e mulher de Deus, separado por Ele, ungido por Ele, e disser, eu não abro mão da minha família, eu não vou perder para esse inimigo desgraçado, eu não vou me render ao coração duro de pedra que eu tenho, mas na verdade eu vou me render aos pés do Senhor, e esse coração vai ser transformado.
esse coração vai ser mudado. Deus vai tirar esse coração de pedra e vai colocar aqui um coração de carne. E eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu vou perdoar, eu vou entrar em acordo, para que a minha família não seja destruída por esse inimigo. Você pode, basta que você decida. Você pode ficar de pé? Minha casa. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma opção. Seguir a Jesus é uma opção. Ele deixa claro isso no início. O que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma questão de opção, querido. Restaurar a tua família é uma questão de opção. Lutar pela sua família é uma questão de opção. Não permitir que a sua família seja destruída é uma questão de opção. Se você lutar, e no final, sabe, o seu cônjuge não te ajudar ou não lutar com você, e enfim, o gigante, o inimigo vencer, pelo menos você vai poder dizer: eu lutei até o final. Você vai poder levantar as tuas mãos e falar assim: Senhor, eu fui até o final. Aleluia. Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.